Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25. O tema aqui está: as preocupações com as coisas desta vida. Aleluia. Nós vamos ler do verso 25 até o 34. Amém? Encontrem aí na sua Bíblia Mateus, primeiro livro da nova aliança, da nova aliança no Senhor, no seu sangue. No versículo 25 a 34 diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observar como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e glória, vestiu como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que iremos nos vestir. Pois são os pagãos que se tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que a cada dia traz em si mesmo. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Pode se assentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós podemos ver algo que fala continuamente nesse texto. Lá em Lucas 12, 22, também relata esse diálogo de Jesus, mas aqui tem um detalhe. Então, dirigindo-se aos seus discípulos. Eu quero que você repita isso. Repita isso, por favor. Se possível, todos juntos. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou. Só essa parte, isso. Novamente, bem forte. Então, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus os exortou. Você vê que essa palavra, a mesma mensagem que nós lemos anteriormente, é a mesma aqui em Lucas. Mateus 6, Lucas 12, é a mesma mensagem, o mesmo acontecimento. Porém, aqui em Lucas tem um detalhe: ele se dirigiu aos seus discípulos. Isso dá a entender que Jesus estava falando com um grupo de pessoas, mas quando ele foi falar essa mensagem, ele se dirigiu especificamente para um grupo, que eram os seus discípulos. A palavra discípulo vem da palavra disciplina. Diga comigo: discípulo, disciplina. Uma das origens da palavra discípulo é disciplina. O que significa? Naquela época havia mestres, até hoje existe isso em Israel. Em Israel existem os mestres, eles valorizam muito os pais, eles valorizam muito os mais velhos, né? A escola dos rabinos, os rabinos são respeitados até hoje. Quando nós fomos em Israel, os rabinos, eles ficam como nos dias de Jesus, na porta. Hoje não existe mais o templo, no lugar do templo foi todo soterrado, e ali levantou o muro. Por isso que eles chamam o Muro das Lamentações, porque logo após o muro ficava o local da terra que eles entendem como o local mais sagrado, né? Aonde eles creem que Abraão colocou Isaac para oferecer a rocha. Ali nasceu a nação de Israel, e ali foi construído, nesse mesmo lugar,
o templo que Davi construiu para adorar a Deus. Então ali é o lugar mais sagrado para os judeus, e ali tem um muro das lamentações, eles vão orar ali, e eles ficam no muro daquele jeito, porque do outro lado era o templo onde não existe mais e foi soterrado. Eles aterraram o templo, né, quando Israel foi tomada, para pegar o elemento mais sagrado de Israel e como se fosse afundar a cultura deles, a fé deles, humilhar eles. E existe aquele muro, mas eles têm tanta fé que até hoje eles estão lá orando, né? E embora eles não creiam no Messias, admira-se a postura, a perseverança e a fé deles, que eles creem que esse templo vai voltar a ser reconstruído, porque eles ainda não entendem que o templo somos nós, que o Espírito está dentro de nós, né? E por isso que a gente tem que tomar cuidado com o orgulho ferido. Quando eles tomaram essa simbologia deles e foi enterrado, agora eles colocaram isso acima de tudo, e eles ficam ali orando. E quando eles saem, a gente saía, tem ali os rabinos mais velhos, vestidos, e eles ficam ali para dar aconselhamento, conselhos, orar, abençoando. E quando eles oram por alguém, é uma prática, não é uma imposição, é uma prática, um entendimento que eles têm. Por isso que os judeus são prósperos. Você não vai encontrar um judeu pobre, porque eles têm esse temor, esse entendimento. Quando eles terminam de receber uma oração e uma bênção, uma orientação, eles ofertam voluntariamente na vida daquele rabino, e os rabinos vivem disso, dessa generosidade dessas pessoas. Então naquela época já existia essa cultura de você ter alguém que orienta você, que ensina você, alguém que tem mais conhecimento, mais maturidade para ensinar. Isso já vinha lá de antigamente e existe até hoje lá em Israel, né? E nós vimos várias pessoas assim na rua mesmo, os rabinos conversando com eles, impondo a mão, orando, e as pessoas vinham e colocavam no bolso uma oferta, e eles liberavam uma bênção sobre eles. É um entendimento, não é algo assim que as pessoas questionam como hoje, dá dízimo, dá primícia, é de Deus, não é de Deus. É um entendimento. E porque os rabinos ensinavam, Jesus também estudou na escola rabínica, era a cultura deles. Jesus estudou, ele submeteu a todo o processo, ele sujeitou. A Bíblia fala que Jesus ele ia nas sinagogas, inclusive quando ele entra naquela sinagoga e fala, hoje se cumpre essa palavra, quando ele fala do texto de Isaías, a Bíblia fala que ele entra na sinagoga da região dele, aonde ele frequentava. Jesus frequentava a sinagoga com os pais dele, submetia a tudo que era colocado. E interessante que agora Jesus pega essa mesma cultura do céu, que é uma cultura não religiosa, como alguns apontam hoje, aqui isso é religiosidade. A gente tem que tomar cuidado, porque teve tanta coisa que aconteceu com a igreja, que ao longo dos anos, que as pessoas se machucaram através de sistemas religiosos, e hoje se mistura o sistema religioso com doutrinas e práticas que são fundamentos irrevogáveis de Deus. Então nós temos que saber separar isso. Tudo agora é religiosidade. Daqui a pouco você respeitar pai e mãe vai ser religiosidade também, né? Então assim, nós vemos o mundo da maneira que está sendo colocado para baixo, porque os alicerces estão sendo removidos. Não se mova os alicerces. E aí Jesus pega essa mesma prática, essa cultura de ensino, e ele se dirige aos seus discípulos. Jesus chamava eles de discípulos. Ele tinha a multidão, diga comigo, Jesus tinha a multidão e os discípulos. Quem era a multidão? A multidão acompanhava Jesus. A multidão ia até Jesus, recebia cura, recebia uma palavra. Ela recebia uma palavra de encorajamento para a fé dela, recebia uma oração. Mas fora a multidão tinha os discípulos. Os discípulos eram mais comprometidos que a multidão, porque os discípulos, mais do que acompanhar Jesus, estar com Jesus, eles queriam ter na prática da vida deles a mesma disciplina que Jesus tinha. Até nos dias de hoje, dentro da igreja, existe multidão e existe discípulos. Não discípulos do A, B ou C, discípulo do fulano, discípulo do pastor. Não se trata disso, não se trata de nós pertencemos a uma pessoa. Se trata da gente ter alguém como referência e pegar a disciplina dela e viver. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que na congregação precisa ter os anciãos, os presbíteros, os pastores, para que eles se tornem o que? Referência para os demais. Por que fala que o presbítero tem que ter um casamento exemplar? Por que fala que os filhos dele têm que ser submissos, têm que ser obedientes?
ele tem que governar bem a casa dele? Obviamente, para você olhar o tipo de disciplina que ele vive e colocar dentro da sua vida. Então alguém que ministra a palavra de Deus não pode ser necessariamente uma pessoa só que prega, que conhece, que leu tantos livros, que sabe tudo de teologia, que sabe tudo disso. Não, olhe para a vida da pessoa e veja se o tipo de disciplina de vida que ela tem condiz com o que ela prega e se você pode seguir a disciplina dela. Mas o problema é que muitos na igreja hoje querem ser multidão. A multidão, ela vem e usufrui da palavra, ela usufrui da palavra que é ministrada, ela usufrui do pregador, do que ele carrega. Pede oração, ora por isso, ore por mim. Não que seja errado pedir oração, entenda. Pode me visitar, você pode orar por tal pessoa, você poderia ajudar uma pessoa que precisa de um emprego, você poderia ajudar com uma cesta básica, você poderia ajudar com uma oferta para pagar isso, você poderia orar por tal pessoa, você poderia vir aqui fazer isso, você poderia... É multidão. A multidão, ela quer só usufruir. Nós precisamos de pão e peixe. Jesus disse, olha, vocês me seguem não pela disciplina, não pela palavra que eu estou ensinando, vocês me seguem porque vocês querem o benefício da palavra, vocês querem o peixe e o pão. Então até os dias de hoje tem multidão e tem discípulos. A multidão, assim como os discípulos, são salvos em Cristo, que amam a Cristo, mas a grande diferença é que a multidão, ela quer o resultado que uma vida de disciplina em Deus pode dar, e os discípulos querem um modelo de disciplina que dá certo na vida. É diferente. Por quê? Quando eu quero só o resultado, aquilo funciona só para mim e termina em mim. Eu recebo a cura, eu recebo um milagre, eu recebo uma resposta. Como eu me torno um discípulo, eu me torno alguém que recebe os benefícios da disciplina e também me torno uma referência, um modelo para outros. Então aquilo que eu recebi não para mais em mim, mas alcança outros. Então, desde quando eu comecei a servir ao Senhor Jesus Cristo, desde quando eu fui batizado com o Espírito Santo, 7, 8 anos de idade, isso vai fazer já 34 anos, eu decidi que eu não queria ser multidão, eu queria ser um discípulo. Ninguém pode fazer você decidir, nem o teu pastor, nem o teu marido, nem a tua esposa. Tem esposas que elas são discípulas de Cristo, tem maridos que são multidão, e aí entra em conflito. Por que você quer, né, no culto todo dia? E esse culto que nunca acaba, você vive orando. Por que você está jejuando? Eu queria sair com você para a gente comer algo, justo agora você resolveu jejuar. Entra em conflito, porque é um casamento onde um é discípulo e o outro é multidão. Só que você tem que entender o seguinte: Jesus disse, eu vim trazer espada, eu vim colocar, olha que a palavra diz que ninguém prega, um contra o outro, filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, esposa contra marido. O que Jesus está querendo dizer? Que Jesus, quando ele vem, as pessoas que têm o entendimento de um nível de entrega de discípulo, ele vai entrar em conflito se ele convive com uma pessoa que é multidão. Se você quer congregar aqui na Rei Jesus, você não quer ninguém orientando você, dando conselho para você, você quer viver do jeito que você quiser, você é livre, você vai ser salvo do mesmo jeito, só que você vai ser multidão. Você vai ser uma pessoa que vem e usufrui do que Deus tem, usufrui da palavra, recebe até a salvação, mas você não vai ser uma pessoa que é um modelo de influência para outros, para encorajar a fé do outro ou ganhar outros para Cristo. E isso é triste, porque isso deveria ser algo que deveria ser multiplicado e não parasse em você, mas é a sua decisão. Ou você pode decidir tornar discípulo, e discípulo já é mais difícil, porque você não só tem os benefícios, mas você tem responsabilidades, e você tem que viver uma vida de disciplina. Então não é uma opção por discípulo. Não tem como você querer falar que quer ser discípulo e agir como multidão. Você tem que escolher, porque para o discípulo não tem opção, é renúncia. Ele diz assim: aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa, aquele que não deixar a si mesmo, negar a si mesmo, não pode ser chamado meu discípulo. Veja que Jesus não está rejeitando a multidão. Eles vão colocar esse texto que eu citei aqui agora. Jesus não rejeita a multidão. Várias vezes Jesus tem compaixão dela. A Bíblia fala: olhando para a multidão, teve compaixão deles, e viu como ovelha sem pastor. Teve momentos que Jesus viu que eles tinham fome, e alimentou a
Multidão. Você vai ver que sempre a multidão só tira, ela nunca dá nada, ela só quer receber. Na tua igreja, você que é pastor, tem um pastor Rildo aqui, você vai identificar isso. Pessoas que só vêm, pastor, eu quero isso, pastor, me faz uma visita, pastor, você vem orar no meu aniversário, pastor. Multidão. Mas a pessoa vem na igreja quando quer, ela dá satisfação quando quer, ela só traz os problemas para você, ela não traz, você olha, antes de tomar uma decisão, eu quero uma direção, eu quero submeter à vontade de Deus. Entenda que quando você busca uma direção de alguém, de um homem, de uma mulher de Deus, você não está se tornando uma propriedade dessa pessoa. Paulo disse, tem gente que fala assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Você está errado de falar isso. Como assim? Você está falando uma coisa que não é bíblica. Porque Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o que Paulo está falando? Olha para mim. Olhem para mim. Porque quando você olhar para mim, você vai querer imitar o que eu estou fazendo. O que Paulo está querendo dizer? Seja um discípulo. Não só usufrua da unção que eu tenho. Se você ler lá em Atos, você vê quantos milagres foram feitos pela vida de Paulo. Até tecidos que eles levavam, encostavam em Paulo, levavam, colocavam no enfermo, ele era curado. Tamanha autoridade que ele tinha. As pessoas que iam imitar Paulo. Atos 19 fala dos filhos. Havia 7 discípulos de um sacerdote, e eles admiraram a unção de Paulo, viram que muitas curas eram feitas pelas mãos de Paulo, e eles viram o endemoniado e foram expulsar o demônio. Falou assim, eu te expulso, eu te conjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que o demônio falou para eles? Falou assim, eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês são multidão, vocês não têm uma vida de disciplina para ter a unção que Paulo tem. Todos nós somos irmãos em Cristo, somos todos um em Cristo, somos todos iguais perante a Deus. Porém, no questão de nível de autoridade, de unção, tem a ver com o nível da sua entrega. Quanto mais azeitona você espremer na rocha, mais óleo sai. Então, na medida da tua renúncia é a medida da tua unção, a medida da tua entrega é a medida da tua autoridade. Existem pessoas que não têm o mesmo nível de autoridade que as outras. Você tem que entender, por que Jesus não falou isso para toda a multidão? Veja só, aquela multidão não passava fome? Sim ou não? Eles não eram muitas vezes dominados por Roma, oprimidos? Sim ou não? Você imagina você viver num país onde você é dominado por outro império? Você teria preocupações sobre o futuro dos seus filhos? Sim ou não? Teria preocupações com o seu bem-estar, com a sua vida? Se você não cumprir essa lei, você é preso, você é morto, você é chicoteado. Como é que você viveria debaixo dessa opressão? Preocupado. Mas Jesus não prega isso para a multidão. Sabe por quê? Porque Jesus aprendeu um grande princípio: não se dá chaves para as pessoas que não estão comprometidas a usar as chaves. Você não dá a chave, quem quiser pode anotar isso, você não dá uma chave para alguém que não reconhece uma porta. Já viu aquelas pessoas que pegam aquele colar e o colar delas é uma chave? Já viu? Tem muita gente lá nos Estados Unidos que usa isso. Quem já viu? É um colar e uma chave. Quando você dá uma chave para alguém que não reconhece uma porta, ela vai fazer da chave qualquer coisa, um chaveiro, um colar, vai pendurar no pescoço. Diga comigo, não se dá chaves para quem não reconhece uma porta. A Bíblia diz que Jesus disse: eis que vos tenho dado as chaves. Ei, escuta, igreja, Jesus disse: eis que eu vos dou as chaves do reino dos céus. E o que a Bíblia fala? Não vão prevalecer contra. Sabe por que as portas do inferno não prevalecem contra você? Porque toda vez que o inferno tentar abrir uma porta para destruir a tua vida, você tem a chave para fechar. Todas as vezes. Todas as vezes que o inferno tentar fechar uma porta que era para estar aberta, você tem a chave para abrir. Para de ficar lamentando, olha lá, aconteceu isso, fechou aquilo. Ele falou, Jesus disse, eis que eu vos dou as chaves. Tudo que você ligar na terra será ligado, e tudo que você desligar na terra será
Desligado, não? Diga, faz assim com a tua mão direita. Eu vou falar para você, como se Jesus estivesse falando: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Segura ela. O que ligares na terra haverá sido ligado no céu, e o que desligar na terra haverá sido desligado no. E as portas do não vão prevalecer contra você, igreja. Por quê? Porque Cristo, que venceu o inferno e tomou as chaves da... que ele... A Bíblia fala que ele tomou o quê? As chaves da morte do... Ele tranca a porta da morte do inferno, pega a chave e fala: agora pode ir, que nem a morte e nem o inferno pode ir contra vocês, porque eu tenho a chave, eu tranquei. Aí o que ele está dizendo? As portas do inferno não prevalecem contra vocês, porque Jesus venceu, tomou as chaves e confiou chaves do reino de Deus para você. Olha, fecha a tua mão direita, olha para ela e fala assim: eu tenho uma chave na minha mão. Para mim usar bem essa chave, eu tenho que reconhecer as portas que precisam ser abertas e as que precisam ser fechadas. Não se dá chaves para quem não reconhece uma porta, senão não vai fazer uso da chave. Por que Jesus deu as chaves para a igreja? Porque Jesus deu a capacidade da igreja reconhecer que portas precisam ser fechadas e que portas precisam ser abertas. Ei, você quer ser multidão ou quer ser discípulo? Está cheio de cristãos hoje que quer viver do seu jeito. Eles procuram uma igreja para congregar e eles não se submetem a ninguém, só quer receber. Eu vou lá porque lá tem o poder de Deus, tem a unção de Deus. Amém, é multidão, come aí do peixe, come do pão. Só que não venha dizer que você é discípulo de Jesus, porque o discípulo, ele vive uma vida de disciplina. Ele faz o que Jesus fazia. Jesus, embora veja aquela preocupação no coração da multidão, ele não fala assim: multidão, vem cá, deixa eu ensinar algo para vocês. Nós temos que pegar a Bíblia, por isso que eu fiz questão de ler Lucas 12 e saber separar todas essas palavras aqui que estão na Bíblia. Nem todas foram ditas para a multidão. Algumas foram para a multidão, algumas foram para discípulos, mas todas são para aqueles que desejam ser discípulos. A decisão é sua. Jesus está falando com a multidão. De repente a Bíblia fala que ele se dirige. Vários textos você vai ver. E então ele saiu com os 12. Existe um texto, quem lembra daquela história da menina que está morta? E Jesus fala: Talita cumi, a menina levanta. Menina, levanta-te. Jesus entrou só com 3 discípulos lá. Quantos Jesus enviou? 70. Quantos discípulos ele tinha? 12. Quantos dos 12 eram próximos? Para quantos ele transfigurou na montanha? Quantos ele levou para orar para a ressurreição da menina? Então não tem a ver com afetividade, não tem a ver porque eu gosto mais daquele ou do outro, ou porque eu sou mais amigo do outro. Tem a ver com o nível de disciplina que cada um vive. Quanto mais disciplina, quanto mais próximo ao que Jesus nos ensinou, mais discípulo é de Jesus. Quem entendeu? Então diga: discípulo é aquele que não só deseja o resultado da palavra, mas vive a disciplina da palavra. Então, você vê que agora eu nem comecei a pregação, estou na introdução. Jesus, ele se dirige, então ele se dirigiu aos seus discípulos e os exortou. A palavra exortar aqui no original é conduzir, dirigir, aconselhar, apontar. Quer dizer, ensinar com amor. Jesus não ensinou isso para a multidão. Às vezes a gente quer ensinar para alguém que não é discípulo: olha, não ande preocupado com coisa alguma. Não, está um negócio aí do vírus, está um negócio. Não, irmão, deixa eu te falar, não fica preocupado, confia em Deus. Aí você fala confia em Deus, confiar em Deus, ele nem sabe o que é isso, porque ele só sabe querer receber. Ele quer que um Deus que faz tudo por ele, que ele não tenha nem que ter o trabalho de confiar nele. Está entendendo o que eu estou dizendo?
que ele não quer ter o trabalho nem de ter uma atitude de entrega. E você quer falar para ele de confiar em Deus no meio de uma crise? O que você está fazendo? Você está entregando uma chave para alguém que não reconhece uma porta. Então o que eu faço com uma pessoa dessa? Você vira dispenseiro. Você pega a chave, você abre a porta, vai lá na dispensa, pega o que ela precisa, vem e alimenta ela. Ao invés de você ser um alimentado, você se torna alguém que alimenta os outros. Aí você se torna um dispenseiro. Nós não estamos falando que Deus não ama a multidão, que Deus rejeita, mas nós estamos falando de um assunto maduro, que existe uma diferença no tratamento e no ensino, porque não se ensina para quem não é discípulo, porque você vai jogar chaves para quem não tem portas, ou nem reconhece portas. É uma palavra pesada, mas seria jogar pérolas aos porcos. Você fica ali o tempo todo tentando falar. É a mesma coisa que você pegar um bebezinho. Você tem um bebezinho e um menininho maior, 2 filhos. Você fica ali com o bebezinho tentando falar na mesma linguagem do maior. Você está perdendo seu tempo, porque ele não vai entender esse idioma. Tem pessoas que é multidão, elas não decidiram ainda em ser discípulos. Isso é bíblico. Então ele se dirigiu aos discípulos. Foi uma palavra exclusiva para os discípulos, porque ele estava querendo inserir neles uma disciplina de vida. A palavra ali, exortar, é ensinar, direcionar. Quantas vezes eu e minha esposa tentamos direcionar pessoas que não queriam ser discípulos, elas queriam ficar na igreja. Então a gente entendeu isso. Você precisa entender isso. Quem você é? Você quer ser um discípulo de Cristo, ou uma multidão que só alimenta do que Cristo dá? Então ele se dirige e ensina. Vou ensinar algo. Ei, ele está dizendo: não se preocupem com o dia de amanhã, não se preocupem com o alimento, não se preocupem com o vestiário de vocês. Ele só poderia enviar esses discípulos para missões lá na frente, se antes ele desse esse ensino, porque Deus não é injusto. Ele não ia enviar os discípulos sem preparação. Aqui já era uma escola de discipulado. Ele sabia que lá na frente eles iam depender do favor de Deus para comer e para se vestir. Então ele está ensinando: não se preocupem com o que vocês devem comer, com o que vocês devem vestir. E eu quero ensinar algo para você dentro disso. Eu estava orando, o Espírito Santo me mostrou. Jesus fala sobre preocupação. Se você vê, agora pode tirar esse Lucas, nós já entendemos que essa palavra é direcionada para discípulos. Agora, se você é sábio, preste atenção que eu estou pregando uma palavra voltada para. Então quer dizer que eu olho você como um. Então responda à altura. Senão eu pregaria essa palavra para um grupo separado. Preste atenção. Isso que eu estou falando é bíblico, porque Jesus disse: os segredos do reino estão reservados a vocês, mas a eles é dado por enigmas. Por que Jesus pregava por parábolas? Para que somente aqueles que eram discípulos entendessem. Interessante que é diferente desse evangelho que o povo prega aí hoje, né? Que você pode fazer o que você quiser, que todo mundo é igual. Só numa república que só existe irmãos, numa casa tem um pai. Numa casa que só tem irmãos é república. Irmão não corrige o outro, ele não quer se indispor com o outro. Nós estamos aqui é uma casa de paternidade. Nós temos um pai que ele tem liberdade de nos ensinar e nos exortar. A Bíblia diz que Deus, como pai, fala: eu exorto e corrijo todos quanto eu amo. Exortação é ensino, direcionamento. Ele está falando: sabe essa chave que eu estou te dando? Coloca ela aqui, olha. Abra essa fechadura, essa porta vai se abrir na tua vida. Sabe que portas não se abriram na tua vida ainda? Porque você talvez não tenha a chave, ou tenha a chave e não sabe como usá-la. Mas o Senhor quer te chamar como discípulo e disciplinar você a uma vida de autoridade, de entrega nele, para que as portas se fechem e as portas se abrem. Aqui em Mateus 6, a partir do verso 12, ele começa dizendo: não se preocupem. Em todo o texto você vai ver por várias vezes Jesus dizendo: não se preocupe. O que significa preocupar? Eu estava orando, o Espírito Santo falou: o que é preocupação? É uma pré-ocupação. Vocês que têm
a empresa, vocês têm funcionários, vocês sabem que quando você contrata alguém para uma área ocupacional, para ocupar um cargo. Então da onde se origina a palavra preocupação? Preocupação é pré-ocupar-me. Ocupação é trabalho. Ocupação significa você se dedicar a um trabalho, você produzir, você trabalhar para ter um resultado. Então o que é preocupar-se? Você trabalhar por uma coisa antecipada que ainda não é o tempo, ou você se ocupar de uma função que não é tua. Muitos estão perdendo as bênçãos que Deus tem para derramar, porque eles estão pré-ocupados. Eu vou dar um exemplo para abrir bem já no início o teu raciocínio, que eu achei muito interessante. Lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 8, não coloca ainda não, nem abre, não precisa ninguém abrir, não coloca ainda não, só deixa separado. Quem conhece a história de Jonas? Quem era Jonas? Um profeta. O que um profeta faz? Ele é um porta-voz de Deus. Faz o que? Fala o que Deus pede. Deus pediu para ele ir a Nínive e pregar, para que as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir, se arrepender. E aí Deus não destruiu Nínive, porque se tivesse alguns que se arrependessem, Ele não a destruiria. Nínive estava vivendo pecado, o juízo de Deus viria sobre aquela cidade. E Ele falou: antes de eu destruir aquela cidade, eu vou dar oportunidade. Se eu mandar um profeta, ele pregar, e alguém ouvir e se arrepender, alguém que seja, eu poupo a terra por causa dessa pessoa que se arrependeu. Quer dizer, a misericórdia de Deus é maior do que o seu juízo. Então ele dá ordem a um profeta para ir profetizar. E o que o profeta faz ao invés disso? Ele foge. Ele entra num barco e vai numa direção totalmente oposta a Nínive. Escuta o que eu estou falando. Porque ele antecipou no seu coração: aquele povo é um povo difícil. Alguns teólogos dizem que Nínive era uma terra que matava profetas. Alguns até sugerem que familiares, antepassados ou conhecidos de Jonas foram mortos em Nínive. Então agora, como senso de justiça própria, ele falou: já que eles mataram profetas, e agora depende de um para livrar a pele deles, agora também, se eles dependerem de mim, eles vão ser destruídos, eu não vou lá. Alguns teólogos levantam essa teoria. E ele foge. Ele antecipou uma reação que o povo teria com a chegada dele. Ele pensou: aquele povo é difícil, eu chegar lá e eles me matam. E se eu chegar lá eles me resistem como resistem a Deus? Quer dizer, ele antecipou algo antes mesmo que acontecesse. O que ele fez? Ele teve uma pré-ocupação. Diga comigo: preocupação é pré-ocupar-se de um trabalho que muitas vezes nem é meu. Por exemplo, você olha assim, aí seu filho foi para a escola, aí você fala: meu Deus, se acontecer alguma coisa com ele, se acontecer alguma coisa com ele na escola, você é onipresente? Você é onipresente? Você vai estar lá para salvar ele? Então você está se ocupando de um cargo que não é teu, é de Deus, porque Ele é onipresente, Ele guarda o teu filho. Você está se preocupando com uma coisa que não cabe a você, não é a tua ocupação. E qual é o problema de estarmos preocupados? Que nós sempre vamos ocupar uma posição que não é nossa, e a posição que é nossa vai estar vazia. Qual é o problema da preocupação? Ela nos move para uma ocupação que não é. Lembra daquela canção? É meu, somente meu, todo, e o teu. Se você, baseado nessa canção, o seu trabalho é cuidar de você, você perde a ocupação que é tua, de descanso. Deus está falando: a minha ocupação é cuidar de você, e a sua ocupação é descansar. Sabe por que você não descansa em Deus? Porque você está tentando fazer o trabalho dele, e aí você abandona o teu lugar, que é descansar. Moisés disse: Senhor, não quero que anjo vá comigo. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Eu acho que Deus olhou do céu, deu um sorriso e falou: esse é meu filho.
Esse está me enchendo de orgulho. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, a minha presença irá com você e te dará descanso. Sabe por que Moisés foi? E ele foi capaz de cuidar daquele povo e passar o deserto? Porque esse não era o trabalho dele. O trabalho dele, a ocupação dele era descansar na presença. E a presença ia garantir o alimento, e a presença ia aquecer, e a presença ia mandar nuvem, e a presença ia iluminar o caminho. Quando nós abandonamos um lugar que é nosso, de ocupação nossa, para pré-ocupar um lugar que não é nosso, pré-antecipar, ocupar uma posição que não é nossa, nós estamos abandonando uma posição que é nossa. Quer ver que legal? Jonas capítulo 1, versículo 8. Jonas deveria estar onde, irmãos? Em Nínive, fazendo o quê? Profetizando, entregando a palavra que Deus disse. Ao invés disso, ele fez o quê, irmãos? Ele entrou num barco. Olha o que fala. Olha que interessante, a palavra de Deus é perfeita. Imediatamente perguntaram a ele: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? O que estava acontecendo? O barco estava afundando, uma tempestade forte veio. Então, alguém chegou, o dono do barco, as pessoas chegaram em Jonas, nos diz, por que está acontecendo isso com a gente? Presta atenção, não distrai agora. Por que está vindo essa tempestade? Eu imagino o dono do barco pensando: eu já atravessei aqui tantos anos, nunca aconteceu isso comigo, não é normal. Por que está dando essa tempestade? Por que está acontecendo essa reviravolta toda? Nós estamos ao ponto de afundar e todo mundo morrer. O que está acontecendo? De quem é a culpa para que nos sobreviesse essa tragédia? Olha qual a pergunta que ele faz para Jonas: qual é a tua ocupação? Deixa eu te perguntar, qual era a ocupação de Jonas? Profeta. E como profeta ele deveria estar onde? Mas ele estava onde? Deixa eu te falar, quando você ocupa uma posição que não é para você ocupar, que Deus não mandou, você coloca a sua vida e dos outros em risco. E tragédias podem acontecer. O dono do barco, qual era a ocupação do dono do barco? Qual que era a ocupação do dono do barco? Ser dono do barco. Qual que era a ocupação do dono do barco? Qual que era a ocupação dos tripulantes? Não estou ouvindo vocês. Qual era a ocupação de quem estava como tripulante? Comprou o bilhete para viajar? Ser tripulante, viajar. Todo mundo estava no seu lugar correto, a não ser quem? Uma pessoa fora do lugar, quase matou todo mundo no navio. Todos estavam no lugar certo. O capitão estava no lugar certo, o dono do barco estava no lugar certo, os tripulantes estavam no lugar certo. Mas tinha um profeta que não estava no lugar certo. Querido, deixa o profeta ficar no lugar certo. Porque se o profeta ficar no lugar errado, se o profeta vai pôr o barco todo a afundar. Cada um tem que estar na posição. Por isso que quando alguém chega na igreja, a gente fala: irmão, irmã, age dessa forma. Não é que a gente é dono da igreja, é que a gente quer que cada um ocupe a sua função dentro do propósito daquilo que Deus já confiou a nós antes de você chegar aqui. Antes de você chegar aqui já existia uma missão, Deus já tinha dado uma direção para nós. Nós oramos, buscamos a Deus, não fomos lá, vou abrir um local, acho que eu vou começar uma igreja. Não, foi gerado em oração, em jejum, em consagração. E Deus falou: você vai para lá, para Pouso Alegre, para se ocupar disso. Eu lembro quando eu mudei para cá, eu morei num sítio, todo dia eu subia no monte para orar. Eu falei: Deus, mas é só eu e minha esposa e meus filhos, eu podia estar fazendo tanta coisa. Ele falou: eu quero que você só faça isso, porque lá na frente, isso que você está fazendo, você vai ter alimento para dar para os outros que vão chegar. E eu subia todo dia um monte e orava, e Deus me dava palavras, e eu anotava, e ensinava meus filhos, minha esposa. E Ele falou: um dia você vai ensinar outros. E eu fui anotando. Eu só me ocupei. Essa igreja hoje existe, tudo que Deus está fazendo, e nós temos tocado vidas e nações pela misericórdia e graça de Deus, só porque eu ocupei o lugar que Ele pediu para me ocupar. O problema de Lúcifer foi que ele quis ocupar um lugar que não era dele, e ele levou 1/3 dos anjos com ele. Ele falou: olha, se eu levar um trono acima do dele, eu também vou ter a adoração que ele tem, o prestígio que ele tem. Muitas vezes nós queremos ocupar
posições que não é nossa, estar em lugares que não é nosso, querer orientar pessoas em áreas que nós não dominamos, não temos autoridade. Veja Jonas, eu falo isso para você ver essa passagem e você refletir. Se muitos estão colocando a sua família em risco, tem muitas famílias sendo destruídas, porque pessoas se ocuparam de ocupações que Deus não mandou elas se ocuparem. Deus não falou para Jonas: pega um bilhete, entra no navio e vai para tal lugar. Deus falou para ele: vai para Nínive. Como ele desviou a rota dele, eles tiveram que jogar ele fora do barco. Quando ele foi jogado fora do barco, tudo voltou ao normal. Por quê? Todos agora que estão no barco estão ocupando a ocupação que deveriam ocupar, estar. O dono do barco está no lugar certo, o comandante está no lugar certo, os tripulantes estão no lugar certo, e o único que estava fora do lugar foi tirado. Aí uma baleia, um grande peixe, a Bíblia fala um grande peixe, nós falamos baleia, teve que engolir ele, ele teve que ficar lá dentro, e depois ela solta ele na praia, bem próximo a Nínive. Talvez está acontecendo uma tragédia na tua vida, talvez está acontecendo tragédia na vida das pessoas ao teu redor. Eles falam: meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu trabalho e o dinheiro não dá? Por que eu tenho negócios assim, quase acontece e o negócio não vai para frente? Por que a minha vida eu não me sinto completo, feliz? Sabe qual a pergunta que você deveria fazer para você mesmo? Quem é você e qual seria a tua ocupação? Você está ocupando o lugar que deveria estar ocupando? Ou você está gastando a sua vida preocupando com ataques malignos, ocupando posições e lugares que não é seu, com preocupações que não devem ser suas? De onde vens e qual é a tua terra? E que povo pertence a você? O que ele diz no verso 9? E Jonas passou a responder: eu sou hebreu, temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Ele fez o quê? Deus fez o quê? E o que o mar estava? Revolto. Quem fez o mar ficar revolto? Deus. Porque essa é a ocupação de Deus. Quando alguém está fora da sua ocupação, Ele usa a criação para mexer com você, para chamar a tua atenção. E Jonas passou a responder. Então aqueles homens ficaram horrorizados e repreenderam: o que é isso que você fez? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já havia contado tudo. Preocupar é fugir da posição que você deveria estar, para ocupar uma posição que não é tua. Deus está perguntando para você hoje: qual é a tua ocupação e quem você é? Se quem você é e a tua ocupação não corresponde com o que você tem feito, vai acontecer só tragédias na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor. Não fuja do propósito. Eu já tentei fazer isso e não deu certo. Eu sei. Eu estou pregando algo que eu sei. Quando eu saí da denominação, eu estava muito chateado, triste, depois de ter dado 14 anos da minha vida ali, ministrando, servindo, abrindo mão de sonhos pessoais, carreira profissional. Eu voltei a trabalhar na minha profissão, que eu sou formado em técnica mecânica pelo Senai, e consegui um bom emprego, com um bom salário, na qual eu podia viver muito bem. Na verdade foi, na época, a melhor época da minha vida, que eu pude ter salário, 13º, ganhava muito bem, participação de lucros, era ferramenteiro numa grande empresa que tinha mais de 4.500 funcionários. E eu comecei a gostar muito de emprego. Eu falei: Deus, você quer saber? Eu quero ser um pastor auxiliar ali, que frequenta uma igreja, dá o dízimo, abençoa. Eu não quero saber mais desse negócio de pastorear, não. Estou muito decepcionado com ovelhas, com os pastores que me pastorearam. Eu tinha todos os argumentos, já tinha tudo bolado na minha cabeça.
Toda hora extra que tinha, eles chegavam: e aí, você vai fazer hora extra? Vou. Eu lembro que no primeiro mês a empresa tinha contratado muitas pessoas, e o banco, na época era o Banco do Brasil que pagava o pagamento dos funcionários, não tinha tido tempo de fazer o cartão ainda, a gente só tinha conta, e na época não tinha esses aplicativos. E eu fui receber, fazia 3 meses que eu estava trabalhando, e eu entrei justamente no mês de outubro. Eu cheguei em dezembro para receber. A empresa era tão boa, eles falavam assim que a empresa era uma mãe, eles diziam esse ditado, tão boa que ela era. A empresa, eu trabalhei 3 meses daquele ano, ela me pagou 13º integral, participação dos lucros daquele ano, sendo que eu trabalhei só 3 meses, integral. A empresa deu 12 dias de férias coletivo para todo mundo no final do ano, para viajar, receber as férias integral. Eu lembro, irmãos, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eles me deram um envelope assim, daquele pardo, eu peguei, mas era muito dinheiro naquela época. Eu olhei e falei, eu falei: Daniela, tem alguma coisa errada. Aí a moça falou: o que é? Está faltando? Ela falou: não sei. Eu falei: acho que até que é muito. A moça falou: não, está tudo certo. Porque eu tive que ir no banco para receber, né? Porque eu não tinha como sacar. E ela falou: senta naquela mesa ali e conta. Irmão, foi muito dinheiro. Eu fiquei olhando assim, eu falei: Deus, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Sempre missionário, sempre renunciando. E aí a gente foi lá, deu entrada no carro, comprou, fomos viajar, né? Entrei na loja, falei: pode comprar o que você quiser de roupa para os meninos, coisa que eu nunca fiz. E aí eu falei assim: eu quero trabalhar, fazer hora extra, e eu vou abençoar a obra. Amém, Senhor? Eu vou mandar os missionários, eu vou sustentar. Eu queria me preocupar, dando desculpa: não, porque a tua obra precisa de pessoas que sustentam também, e outros que vão. Alguém tem que segurar a corda. O pastor sabe pregar, né? Então eu estava pregando para Deus, né? Já estava com todos os meus argumentos, e eu estava querendo me preocupar com uma ocupação que não era minha. Eu queria ser um sustentador, um mantenedor, e ele queria que eu fosse o enviado, mas eu não queria, porque eu estava machucado. E eu falei: não. E comecei a trabalhar. Talvez eu nunca contei esse testemunho aqui. O Espírito Santo mandou eu contar agora. E eu trabalhando e ganhando dinheiro. Não que seja errado isso. E dava o meu dízimo, tudo certo. E eu falava: aqui, Senhor, estou abençoando as pessoas. Comprava uma cesta básica assim, levava para alguém, falava assim: ó, eu pensava: ó, como é que eu sou bom, ó. Eu sou um bom missionário. Eu não preciso ir pregar mais, eu estou abençoando. E o Espírito Santo falava para mim: você está errado, você não está na função que você deveria estar. Eu estou deixando você trabalhar por um tempo para você reorganizar a tua vida, mas esse não é o teu lugar. Eu falava: sai. Estou falando a verdade. Um dia, a empresa tem quase 5.000 funcionários. Um empilhadeirista, aquelas empilhadeiras, que não era do meu setor, veio com a empilhadeira assim, ele parou a empilhadeira, desceu, aqueles do manto, e começou: rai, tomar, tocou, e saiu girando assim, ó, no meio da fábrica, no meio da linha de produção. Falei: aí eu já tentei fugir, escondi assim atrás de um, falei: não é possível que eles me acharam aqui, né? Porque eu não falava para ninguém que eu era pastor. Isso era recente que eu tinha entrado na empresa. Ele foi lá e apontou o dedo na minha cara assim, ó. Falou: você sabe que aqui não é o teu lugar. Falei: não é possível, Deus, ele cagueta a gente mesmo, né? Você sabe que aqui não é o teu lugar, que esse é só um tempo, mas eu vou te tirar daqui, e nem que eu te tire pelos cabelos, eu te arranco daqui. Ele falou: eu vou te mandar. Ele falando, Deus estava bravo naquele dia na boca daquele homem. Aí ele falou assim: eu vou te mandar para um lugar onde as pessoas estão assim famintas esperando, e você vai alimentar muito, você vai ganhar muitas almas. Aí, aleluia. Eu falei: está repreendido. Falei: na hora. Você está dando glória a Deus. Eu estava repreendendo. Eu falei: Deus está estragando meus planos, as minhas ocupações, as minhas preocupações. E ele falou, e ele no final, vocado, é pentecostal, ele é assembleiano. Aí ele falou assim: assim diz o Senhor, na hora que acabou, né? E a minha paz vos dou. E saiu assim. Aí ele subiu na empilhadeira, nunca tinha visto ele na minha vida, foi atrás dele.
Aí eu falei assim: o que foi isso que você falou? Ele falou assim: não tenho eu nada contigo, só entreguei o recado de Jeová. Tchau, e saiu e foi embora. Me ignorou. Aí comecei a ter problema com pressão alta, porque estava muito triste com as coisas que aconteciam. No passado eu ficava lembrando, me estava muito ferido. Lembrava das pessoas que eu cuidei, me abandonaram, me traíram. De traição, irmão, essa aí que aconteceu não foi as primeiras não, já tem um monte já no histórico já. As pessoas que me abandonaram, eu falei: não, eu não quero mais isso, porque a gente quer fugir da dor, mas a dor é a escola para o crescimento. E aí um dia eu fui para o médico falou: você vai ter que ficar afastado. Meus planos já estavam o quê? Aí você já começa a fazer acordo com Deus, né? Não, Deus, vamos fazer um acordo aqui. Porque eu falei: vou ficar afastado, daqui a pouco vamos mandar embora. Começa a pegar atestado, né? O médico falou: você está passando mal. Num dia eu fui 6 vezes para o hospital. Tive que colocar comprimido debaixo da boca, tive que tomar remédio na veia. Minha pressão foi lá em cima, quase fui para o beleléu. E aí eu falei: Deus, vamos fazer um acordo. De vez em quando eu prego, de vez em quando eu vou em algum lugar, libero uma palavra, né? Mas cuidar de igreja não. E aí eu fiquei 10 dias afastado. Eu falei: graças a Deus que me deu 15 para não entrar na INSS. Peguei o carro, lembro como se fosse hoje. O Samuel era pequenininho, estava na cadeirinha no banco de trás, ele era petitinho, e eu estava atravessando a cidade para buscar a Sara no colégio. A Dani fazia a faculdade. Para quem não sabe, ela é formada em tecnologia da informação. Aí ela estava fazendo faculdade. Eu buscava lá, pegava as crianças, depois buscava lá em São José dos Campos, na faculdade, na FATEC. Pegava a Dutra e buscar ela. E eu atravessava dentro de um bairro. Esse bairro, o prefeito tirou um pessoal barra pesada de uma invasão e construiu um bairro popular para eles. Aquelas casas populares boas, mas que não tinha muros. Muitas crianças corriam, tudo. Então eu sempre passava ali com muito cuidado. 40 por hora, que era a velocidade. E um belo dia eu estou passando, voltando, todo feliz. O médico me liberou, estou bem. Agora eu vou trabalhar, vou voltar. Volto a trabalhar amanhã, glória a Deus. De repente, eu sinto que passei em cima de alguma coisa com o carro. Eu falei: eu acho que eu atropelei um cachorro. E quando eu desci era uma criança. Ela devia ter uns 3 anos de idade. Essa criança estava no passeio com a mãe. Como eu falei, as casas não tinham muros, as crianças ficavam correndo. E havia carros estacionados. E bem na hora que eu estava alinhado com um dos carros, ela é muito pequena, eu não vi a altura dela. Ela atravessou na frente do meu carro, passou na minha frente. Quando eu vi aquela criança, o meu mundo desabou. Estava saindo sangue pelos orifícios daquela criança: nariz, olhos, boca, ouvidos. Ela já estava com o globo ocular virado para trás e já entrando em choque. Irmãos, eu senti meu coração rasgar e o chão abrir. Eu falei: matei essa criança. Aí eu pensei: agora os caras vão me linchar, porque aqui o povo é barra pesada. Eu estava dentro da velocidade, não tive culpa, a criança atravessou. Mas na hora ninguém vê isso, né? Eu fui lá, tranquei o carro, eu olhei para o Samuel, pensando: eles vão me matar, né? Vão bater em mim até matar. Falei: Samuel, fica quietinho aqui. Ele era pequenininho. Falei: não saia do carro por nada e não olhe lá na frente. Deixei com ele, eu acho que o celular, fica olhando aqui esse desenho. Tranquei o carro. Isso já veio uns 20 camaradas, tudo tatuado, grandão. Eu já pensei: vou morrer. Eu falei: gente, vocês podem fazer o que quiser comigo, mas não toca no carro, que meu filho está lá. Ele é pequeno, ele está na cadeirinha, ele é muito pequeno, ele não sabe de nada, ele é inocente. E aí o primeiro milagre aconteceu. Aqueles homens totalmente agressivos, bandidos fora da lei, falaram assim: não, senhor, a gente viu tudo que aconteceu. A criança atravessou na sua frente e o senhor não estava correndo. Se o senhor estivesse correndo, nós ia te matar na paulada. Ele falou: mas o senhor não teve culpa. E a gente já falou para essa mãe várias vezes que uma hora ia acontecer isso, que ela deixava o filho dela solto. Aí ali eu já vi um livramento de Deus para a minha vida.
Falei, aí eu já entendi. A gente que é Jonas, já pensei, tem algum tratamento de Deus aqui. Mas eu confesso que eu fiquei traumatizado de ver a criança ali. De repente já aglomerou ali muitas pessoas, umas 80 pessoas. Eu lembro de uma mulher, ela abaixou e ela segurava a cabeça da criança. Outra segurava os pés, que era a mãe, e chorava. Eu cheguei, eu queria ver a criança, eu cheguei assim, deixa eu ver. A mulher que estava segurando, ela falou assim, se eu tirar as minhas mãos, vai sair o sangue todo dele, porque não para de sangrar. Ela estava tampando para tentar reter a hemorragia. E eu, o mínimo de inteligência possível, se estava saindo sangue por todos os orifícios, pensei, estourou por dentro. E aí começou a vir um filme na minha cabeça, Deus me trouxe assim. Quando eu nasci, quase morri, a profecia do pastor, quando eu era criança, quando eu preguei a primeira vez, eu com violãozinho, cantando com meu pai nos lugares, a primeira vez que eu senti o Espírito Santo e tal, foi um flash assim na minha vida. Ele falou assim, eu sei da tua dor, eu sei que você passou todas as coisas, você quer fugir, mas não tem como você fugir, porque eu te escolhi para viver isso, para viver para minha vontade. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, lembra? Que o profeta falou, o pastor falou. Aquela criança, irmão, ela foi atropelada, não é porque somente a mãe deixou ela solta. Aquela tragédia aconteceu porque eu estava ocupando um lugar que não era para me ocupar. E aí tinha uma mulher de Deus, do coque, sempre essas do coque, estava do outro lado. Ela não veio, ela não ficou no meio do povo, ela estava lá, sentada no banquinho, do jeito que aconteceu, ela ficou lá. De repente ela levantou. Lai tamá no coube alai, daquele jeito, e apontou de bem, filho, não te escolhi eu desde o ventre da tua mãe? Nunca tinha visto aquela mulher. Você tem fugido dos meus planos, e eu vou fazer uma grande obra através da tua vida. Muitos vão ser salvos, muitos vão ser curados, muitos vão ressuscitar, e muitos vão ressuscitar até dos mortos. Eu tentei ligar para o pastor da igreja, ele não atendeu. Eu liguei para minha esposa, ela não atendeu. Eu liguei para o meu pai, liguei para todo mundo, ninguém me atendeu. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou comigo, por que você está tentando falar com todo mundo e evitando de falar comigo? Você está fugindo porque você sabe que você está errado. Deu tempo de acontecer tudo isso, irmãos. Levou mais de 30 minutos para chegar a polícia e bombeiro. E eu falei assim com Deus, tá bom, chega. Eu fiquei assim, sem força. Falei, chega, eu me rendo à tua vontade. Só que tem um porém, Deus, eu vou te fazer um pedido. Não deixa essa criança morrer. Se ela já morreu, ressuscita ela. Porque mesmo sem eu ter culpa, se esse menino morrer ou tiver morto, eu não vou conseguir subir num púlpito para pregar e falar de vida e que o Senhor cura e restaura, sabendo que eu tenho o sangue de uma criança nas minhas mãos. Aí Deus falou para mim, ok, então ora por ele, assim como o profeta orou por aquela criança. E aí eu pedi licença, eu lembro que eu ajoelhei, o menino ficou no vão, eu coloquei meu rosto no rosto dele, minhas mãos na mão dele. Naquela hora eu esqueci de todo mundo que estava ao meu redor, eu gritei e chorei tudo que estava retido dentro de mim, e falei, Deus, tira o espírito da morte, assim como o Senhor soprou a vida em Adão, sopra a vida nesse menino, devolve a vida e o fôlego de vida a ele. E eu não quis olhar, eu virei e saí. Aí chegou a polícia, quando eu fui tirar meu documento, tinha do lado a carteirinha de pastor, eles olharam, você é pastor? Eu falei, sou. Mais ou menos. Falei, mais ou menos isso. Onde que é a tua igreja? Onde que você, qual igreja você é pastor? Não, mais ou menos, eu ajudo. Aí o cara olhou assim, os três, nós três somos pastores também, os três policiais. Falou assim, isso daí é porque você está fugindo do propósito, varão. Falei, Deus está cercando, né? E eu falei, e a criança? Eles falaram, os bombeiros vão vir,
preocupa aqui com a gente, o que aconteceu? Aí eu fui explicando, falei, fica tranquilo. Aí chegou os bombeiros, eu perguntei para o bombeiro, ele fez assim com a cabeça, assim, falou, vamos ver. Foi como que a criança está? A criança já estava lá dentro, ele fez assim, vamos ver. E aí eu fui embora para casa, para a delegacia, tive que preencher lá o boletim, falar o que aconteceu, para relatar o que aconteceu. E aí eu tento ir para a porta do hospital para falar com a mãe do menino e ninguém me atende. E se eu não me engano era aniversário de alguém lá em casa nesse dia, né? Era aniversário de um de nós. Foi um dia antes, até meu pai e minha mãe chegou no outro dia. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. E aí eu orei, à noite Deus falou comigo. Deus falou, confia em mim, eu tenho um plano na tua vida. No outro dia pela manhã eu fui para o hospital, consegui falar com a mãe do menino. E ela falou assim, chorando. Ela falou assim, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Eu cheguei com meu filho aqui, ele entrou na ambulância. Quando os bombeiros chegaram, ele estava praticamente morto. Eles falaram, mãe, depois de tudo, os exames hoje de manhã, foi um milagre, teu filho reviveu. Ela falou assim, pastor, esse menino, o médico chegou aqui, o neurologista fez 6 tomografias na cabeça dele. Ele fez uma, não contentou, fez 2, não contentou, fez 3, fez 4, fez 5, fez 6. Ele falou, não é possível que esse menino está sangrando pela cabeça, pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, pela boca. Ele não tem uma veia dentro dele estourada. Não tem explicação de onde veio esse sangue. Deram um banho nele, deram uma sopa, ele dormiu. No outro dia, quando ele acordou, que eu cheguei no hospital, sabe quando a criança cai na rua e rala? Ele estava com um raladinho no rosto, um raladinho aqui no cotovelo, um raladinho no joelho. Ele não tinha nada. Eu levei minha esposa depois, no outro dia, ela viu, tinha uma poça de sangue. O sangue tinha saído por todo o orifício. Da onde veio aquele sangue? Uma criança de 3, 4 anos, um carro passa em cima dela. Então aquela mãe falou assim, Deus tem algum plano nisso? Eu falei, vocês são cristãos, nós não somos. Aí eu peguei eles, levei eles para casa. Falei, precisa de algum remédio? O médico falou, não precisa de nada. Falou que amanhã ele pode ir para a aula. A gente fez uma comprinha, levou para eles. Falei, posso fazer um culto? Fiz um culto. Quando eu falei que ia fazer o culto, o povo da rua falou, será que a gente pode participar? Todo mundo que viu o acidente participou do culto. Todo mundo aceitou Jesus. Pensei que você ia glorificar Jesus. E naquele dia, na verdade não foi aquela criança que reviveu, foi eu. E eu falei, Deus, nunca mais, em hipótese alguma, haja o que houver, eu vou abandonar essa ocupação, esse lugar que o Senhor me deu, até o fim. Eu fiz um compromisso com Deus. E depois disso eu tive muitos motivos que me machucaram, me feriram, para me deixar novamente. Mas eu fiz uma aliança com Deus inquebrável. Por que eu dei esse testemunho? Não sou de dar testemunho, mas o Espírito Santo me levou a contar esse testemunho. Porque muitas vezes nós somos como Jonas. Nós estamos nos ocupando com trabalhos que não deveriam ser nossos, enquanto nós deveríamos ocupar daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Há vidas que precisam ser restauradas e libertas. Quando você estiver na posição, sabe, o teu parente que mora lá em outra cidade, ele vai ser salvo quando você estiver na posição certa. As coisas vão acontecer na tua vida, natural, financeira, quando você estiver no lugar certo. Às vezes você tem que ficar menos no escritório e ficar mais no altar. Nós temos nos preocupados de ocupações que não nos levam a nada. As pessoas têm nos trazido responsabilidades que não são nossas ocupações. Queremos ser Deus diante dos homens, quando deveríamos ser homens diante de Deus. E dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Maria, quando ela falou, mas eu não consigo gerar essa criança, o anjo falou, esse é o papel do Espírito, é a ocupação dele, ele vai vir sobre você. Ela falou, então faça, realize em mim conforme o teu querer. Ela descansou. Um homem e uma mulher de Deus é marcado
por um cuidado de Deus. E ele confia que aquilo é possível somente através do poder do Altíssimo. Deixa as ocupações. Tem tantas coisas que você tem feito que Deus não mandou você fazer. E você fala, eu não tenho tempo. É lógico, você está se preocupando de coisas que não era para fazer. Eu fiquei um período naquela empresa. Depois Deus me pediu um emprego. Foi um dia duro para mim. Eu cheguei no meu gerente. Eu cheguei num cargo mais alto que eu podia. Minha esposa com a faculdade. Terminou naquele ano. Já estava com emprego. Onde ela estudava tinha várias empresas incubadoras dos Estados Unidos, da Europa, dentro ali do Parque Tecnológico em São José dos Campos. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Tem ali Microsoft, tem várias empresas. Ela fazendo inglês e ela já tinha um estágio para fazer na Microsoft ali dentro. Nós já tínhamos nosso plano. Eu já era supervisor no meu setor. Nem uniforme usava mais. Trabalhava no ar-condicionado, só no computador. Ia lá fora, passava o serviço para os funcionários, numa empresa, no setor da empresa. E o meu gerente era crente, pastor. Todos os dias a gente orava, uma meia hora no escritório dele. Eu tinha liberdade às vezes para viajar, para ministrar fora, ele me dava banco de horas. E um dia eu cheguei nele e falei, olha, eu orei e Deus pediu meu emprego. Eu preciso que você me libere. Ele falou, você tem certeza? Levou tanto tempo para mim conseguir uma pessoa de confiança para estar na equipe comigo. Falei, Deus falou comigo. Eu estou te falando agora de homem de Deus para homem de Deus. Deus falou comigo. Sabe qual foi a fala dele? Ele olhou para mim e falou, então, eu não quero um Jonas no meu navio. Ele falou assim, vai para o lugar que Deus quer que você esteja. E Deus falou comigo, faz um acordo para eles te liberarem, pega todo o recurso, vai para Pouso Alegre, e você vai se manter com esse recurso, vai comprar as cadeiras, som, e você vai começar a igreja. Ele falou, e nunca mais eu quero você com registro na carteira, porque eu vou te sustentar. Eu cheguei aqui nessa cidade, quando acabou o meu recurso, eu falei, Deus, e agora? Não tinha igreja, não tinha recurso, era só nós quatro. Ele falou, essa é a igreja, pode passar o tempo que for, esse é o sustento e o modelo da igreja, família. O que você faria para uma igreja com 100, 200 mil pessoas? Faz com eles, ora com eles, ensina, põe as mãos sobre eles, jejua por eles, vai para o monte para eles, ensina eles. Tinha dias que a gente não tinha direito o que comer em casa. Teve um dia que eu tive que alugar meu carro por um mês. Lembra disso? E eu tinha ganhado meio tanque de gasolina. Eu tive que colocar a mangueira e tirar para dar o carro para o cara alugado, porque ele ia abastecer e devolver o tanque cheio. Para mim, meio tanque, eu não podia perder meio tanque. E eu aluguei o carro para mim poder ter um dinheiro para mim fazer compra por mês. Eu falei, como é que eu vou fazer? Ele falou que eu não posso ter registro. Aí eu pensei, né, nos planos B, não, vou arrumar um trabalho assim, informal, não é registro. Aí Deus falou, lembra do menino que você atropelou? Você está preocupado com o quê? Você quer se ocupar do quê? Por isso que eu falo, irmãos, Deus sabe o que você precisa. Eu estou pregando uma coisa que eu vivo, que eu experimentei. Lá eu tinha tudo bom do melhor, a empresa pagava uma casa para mim no centro da cidade, eu tinha um bom salário, plano de saúde. Primeira coisa que aconteceu quando a minha esposa teve câncer foi eu lembrar do plano de saúde. Eu ficava, sou América. Ai meu Deus. Deus falou para mim, eu sou melhor do que Sul América. Eu te sustento, eu te guardo. Essa não é a tua ocupação. Esse não é o teu papel, permanece. Se eu tivesse uma igreja para cuidar, ainda ia, mas a igreja era nós quatro. Eu falava assim, gente, não estou entendendo Deus. Ele falou para mim, se você não entender como funciona uma igreja em casa, com uma família, você nunca vai estar apto para ser um pastor de uma grande igreja. E Deus trabalhou comigo. E foi chegando os irmãos, e Deus vai mandar vir quebrada também. Aí eu falava, meu Deus, tinha que rachar tudo. Eu cheguei a rachar pacote de arroz, macarrão, tudo no meio.
Deus fala, tudo que você tem, metade é seu, metade do teu irmão. E Deus foi trabalhando, não foi fácil, foi anos. Vieram propostas, vem para tal lugar, assumir tal igreja. Interessante que teve uma vez que eu recebi uma proposta de ir para uma cidade e assumir uma igreja. E hoje essa cidade enviou um pastor para a nossa igreja aqui. Eu não fui porque Deus falou, não é para você ir. A igreja tudo montada, tudo certo, só precisava de um pastor. Aí Deus falou, não. Todas as vezes que eu chego de viagem, eu vou descendo aqui, vendo a cidade, eu olho e abençoo essa cidade. Eu amo essa cidade, porque Deus plantou dentro do meu coração. E essa é a ocupação que eu tenho que ter, como sentinela dessa cidade. E eu quero convidar você a se ocupar daquilo que Deus chamou para você ser. Eu tinha todo um esboço aqui bonito, mas Ele mandou dar esse testemunho. Talvez a maior pregação deve ser a nossa vida, né? Eu tenho estado todos esses dias. Não é fácil. É fácil confiar em Deus? Não é. É fácil você depender de Deus? Não é. Você só tem uma garantia, Ele é tudo. Por isso Ele falou, não se preocupe com essas coisas. Busca em primeiro lugar o meu reino. Todas as vezes que você abandona, irmão, o lugar que você deveria estar e ocupa outro lugar, você perde a presença. Deus deu um jardim para o homem comer, só falou, não come daquele lá. Ele foi comer, ele foi se ocupar de uma coisa que não era dele, foi comer justamente daquela que Deus não falou para ele comer. Aí Deus chega e falou, cadê você? Você não está no lugar que você deve ocupar. Todas as vezes que nós nos preocupamos, nós abandonamos o nosso lugar de ocupação. Sabe o que a Bíblia diz? Que a terra começou a produzir espinhos. Aqui em Gênesis diz, e a terra começou a produzir espinhos. Fala comigo, a terra começou a produzir espinhos. Gênesis 3:18. Se você ver, Gênesis 3:18 fala que a terra produziu espinhos. No 19, Deus já fala, agora do suor do teu rosto você vai comer. A terra produziu espinhos. Olha o 19, olha. Com o suor do teu rosto você vai comer. Sabe o que Deus está falando? Agora você se abandonou a tua ocupação de adorador. Agora você vai ter que ocupar a condição de trabalhador para ter que comer. Aqui em Gênesis 2:15 fala que Deus plantou o homem, 2:15, no Éden. Deus plantou o homem no Éden, colocou no jardim do Éden para zelar dele e fazer as suas plantações. Sabe qual era a ocupação do homem? Guarde aquilo que eu te dei, zela, só isso, mantenha o que eu te dei, está tudo pronto. Mas o homem abandonou a ocupação dele para fazer algo que Deus falou para ele não fazer. Não come. Ele foi e comeu. Desobedeceu. É o que a gente muitas vezes faz. Aí o que acontece? Gênesis 3:18. O homem desobedece, a terra produz espinhos. Espinho fala do quê? Ferir. A terra vai te ferir porque você feriu a terra. Porque todas as vezes que você abandona a ocupação, você está ferindo um princípio. Você está mudando a atmosfera. Você está mudando os princípios. E agora no 19, do teu trabalho você vai comer. Antes você tinha tudo pronto. Agora para comer você vai ter que trabalhar. Trabalhar para o homem era zelar o que estava pronto. Agora depois da queda, trabalhar é garantir o sustento. E se você vê na parábola do semeador, fala que as sementes, que os espinhos são as preocupações com as coisas dessa vida. A Bíblia diz, Mateus 13:22, a semente que caiu no meio dos espinhos. Mateus 13:22. É o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação com as coisas dessa vida e a sedução das riquezas sufocam, tornando a semente infrutífera. O que torna a semente infrutífera em primeiro lugar? Preocupação. O que é isso? Ocupar um lugar que não é seu. Quando você acha, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, igual eu estava fazendo, eu vou garantir o meu sustento, eu estava ocupando um lugar que não era meu.
Deus queria que eu tivesse pastoreando vidas, cuidando de vidas, independente se elas me tratar mal, se elas me ferir. Eu tinha que vencer isso. Graças a Deus tenho aprendido a vencer a cada dia. Não é fácil, mas tenho aprendido a lidar com a ingratidão, a deslealdade e amar incondicionalmente, como Jesus. Todos os dias eu falo: Jesus, me ensina a ser como você é. Me ensina a orar para quem eu achava que não merecia minha oração. Me ensina a perdoar. Me ensina a amar como o Senhor ama. E então o Senhor me trouxe essa palavra: espinhos ferem. Pessoas que vivem preocupadas demais, elas sufocam a semente. Você fere um princípio. Você recebe tantas palavras aqui, mas você vai embora e elas se tornam infrutíferas. Sabe por quê? Você vive preocupado, e a sua preocupação são espinhos que ferem a palavra, que são danosas para a fé e para a palavra. Elas matam a palavra que deveria gerar vida em você. Preocupação vem de qual parte do nosso corpo? Mente, mentalidade. E eu te pergunto: o que colocaram na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. Quando estava sangrando a testa de Jesus, o crânio, sabe o que está simbolizando? Jesus está falando: eu quero remir uma mentalidade que fere a palavra, uma mentalidade de preocupação com as coisas dessa vida, e dar a você uma mente que fica em paz, que confia no Pai que está no céu. Quando Jesus estava sangrando aqui, ele estava remindo, simbolizando uma remissão de mentalidade, de deixar de ter uma mentalidade igual de Adão para ter uma mentalidade de Cristo. Porque tudo que Jesus foi ferido foi um sinal de remissão de uma área que precisava ser remida. Então o sangue ali simboliza limpando a nossa mentalidade de toda preocupação. As sementes têm sido sufocadas. O que é sufocar? Você tirar o fôlego. Quando você sufoca alguém, você está tirando o fôlego. O que ele falou lá em Gênesis 3:18? Você vai comer agora do suor do teu rosto. Não é 3:18, não, falei errado, é o 19. Você vai comer do suor do teu. Quando você está suando, qual que é a característica que o teu corpo tem? Falta de ar, você está sufocado. O que ele está mostrando? As preocupações vão produzir o sustento do teu trabalho, mas em Jesus foi remida essa mentalidade adâmica, e agora na ocupação que Deus tem para mim, Deus gera o sustento. Não é na preocupação, é na ocupação. Por isso, para encerrar, voltando em Mateus 6, o que ele fala? Eu acho que no verso 30, é mais importante as coisas do que a vida. Olha o que ele está colocando para nós. Acho que é o versículo 30. Acha para mim, é um desses. Ele fala assim: é mais importante as coisas do que a vida. É nesse aí mesmo, é no 6, algum desses aí, 31, 32, vai olhando. Sabe o que ele está querendo dizer? De alguém que colocou as coisas no lugar da vida. O que está ocupando a vida? As coisas. Você fica preocupado com as coisas. Eu não tenho aquilo ainda, eu não paguei aquilo ainda, eu não fiz isso ainda, eu não cuidei disso ainda, eu não trouxe esse sustento ainda. Você está trocando as ocupações, você está colocando coisas no lugar da vida. Você vê alguma coisa que quebrou, que lá você perde a alegria do dia. Ah, não, a esposa dá uma esbarrada no para-choque do carro, aí você olha: ah, meu Deus, estragou o carro, perdi o gosto. Do fulineiro vai viver do quê? Se ninguém esbarrar o para-choque, irmão, vai lá, manda pintar. Ele também precisa comer. Para de se preocupar com coisas. Qual de vocês, por mais que seu pode acrescentar algum tempo da jornada da tua vida? Mas não é esse texto. Leia o texto que vocês vão achar. 25. Se você ler todo o texto, você acha. Ele fala: não andeis preocupados com a sua própria vida, quanto que haveis de comer, vestir. Não é a vida mais do que o alimento? O que ele está querendo dizer? Pessoas que estão colocando o alimento acima da sua própria.
a preocupação com as vestiduras acima da sua própria. Por que tem muita gente tirando a sua vida nesse tempo de problemas econômicos? Porque tira a vida porque não tem coisas, perde a alegria porque está perdendo coisas. Mostra que é uma pessoa que substituiu a vida pelas coisas, o ser pelo ter. Nós temos que nos arrepender disso. Se você ler Mateus 11, ele fala: não deve ter dois senhores. Você não pode servir a riqueza e a Deus. Nosso problema, irmão, é que as coisas estão invertidas. Nós estamos ocupando lugares que não devem ser nossos, colocando coisas para ocupar o lugar da vida. Alguém vem para tomar um celular da pessoa, a pessoa quer lutar com a pessoa por causa do celular, o cara vai fatalmente tirar a vida dela por causa do celular. Deixa levar o celular, o que importa é a tua vida. Em nome de Jesus, que ninguém vai ser assaltado, mas a gente vê isso acontecendo, pessoas perdendo a vida por causa de bobagem, porque as pessoas colocaram as coisas em primeiro lugar. A coisa mais importante não é uma coisa, é a vida. Então veja que Jesus está ensinando o que para os discípulos? A reorganizar a ocupação de cada coisa. A sua vida, querido, é em primeiro lugar, as coisas vêm depois. Então, no que diz respeito à vida, busque a minha presença, busque eu, se ocupe em me adorar. As coisas eu vou te dar. Deus está falando isso. Não é o teu papel preocupar com coisas, ir atrás de coisas. Isso é o papel da mentalidade adâmica. A adâmica tem que trabalhar para ter. Jesus, ele tem que ser filho, ele tem que ocupar o lugar de filho para o pai sustentar ele. O meu sustento está na minha posição de filho. Algum filho aí que está no colo do pai está preocupado se vai ter mamadeira depois do culto? Se ele vai ter fralda para usar amanhã? Por quê? Não é o papel dele, é o papel do pai e da mãe ter que sustentar o filho. Da mesma forma, não é o teu papel se preocupar, é o papel de Deus. Olha o que ele está falando. Ele fala assim: observe as aves dos céus. Você já viu o João de Barro? Deus deu capacidade do passarinho fazer o quê? Criar o quê? Uma casa. Deus deu capacidade do passarinho criar um ninho. Eu não consigo fazer um ninho, você consegue? Se o pássaro de repente necessitasse de construir uma casa para guardar semente, Deus não poderia ter dado essa capacidade para ele? Se ele é capaz de construir um ninho, uma casa, ele não poderia construir um armazenzinho para guardar sementes? Mas ele não constrói, sabe por quê? Deus não criou ele para fazer isso. Não se trata dele ter capacidade ou não, se trata de não ser a ocupação dele. Sabe qual é a ocupação de uma ave? Qual é a ocupação de uma ave? Voar. Qual é a outra ocupação de uma ave? Cantar. Mas imagina você falar para uma ave: que absurdo, você não faz nada, você só canta e voa, e Deus fica te sustentando? Ah, não, é uma vagabundagem demais. Não, a tua mentalidade que está adâmica demais. O pássaro só está ocupando a posição que Deus colocou ele para ocupar: voar e cantar. E como que ele se alimenta? Isso aí não é ocupação dele, é de Deus. Então Deus está ensinando para nós, mostrando as aves. Está vendo a ave? Ela está voando, não está? Tá. Ela não está cantando? Tá. E quem que sustenta ela? Deus. Ela colhe? Não. Ela armazena? Não. Então, é só você estar na ocupação que você tem que estar, que você vai ser sustentado. É isso que Deus está te mostrando. Olha o que diz Salmos 55, 22, naquela versão: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Olha o que o teu irmão fala: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Glória a Deus. Lucas 12, 25, 26 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Feche teus olhos. Talvez você está sobrecarregada, sobrecarregado. Você não está suportando mais tanta coisa que você tem feito. E hoje você entendeu essa palavra. Você está se ocupando de coisas e funções que não são suas. É do teu pai. E tem um lugar vazio que você deveria estar, que é o lugar de adorador. Deus não encontrou Adão no lugar que ele deveria estar, porque Adão estava lá, gastando tempo tentando coser folhas para se vestir. Ele estava tentando produzir algo, ao invés de continuar descansando e deixando Deus cuidar dele. Você não pode ter mentalidade de multidão, você tem que ter mentalidade de discípulo. Você não pode querer só o peixe e o pão, vir atrás dele só por aquilo que ele pode te dar. Deus muda a minha vida, Deus restaura o meu casamento, Deus me dá um emprego, Deus salva o meu filho, Deus, tudo isso ele é poderoso para fazer. Mas mais do que isso, Senhor, eu reconheço que eu não posso mais viver de qualquer outra maneira que não seja do teu jeito. Eu quero ter uma disciplina, Senhor, como Jesus tinha, de confiar. Me ensina a confiar, me ensina a entregar. Jesus estava querendo passar para os discípulos a disciplina dele de vida. A multidão ele alimentava, mas para os discípulos ele ensinou o segredo, porque você só dá a chave para quem reconhece a porta. Os discípulos já tinham reconhecido Jesus como caminho. A multidão só queria um profeta, um libertador. Tem tantas coisas na nossa mentalidade que tem que ser mudada. Tem tantas ocupações que não deveríamos ter. Nos ocupamos com tantas coisas. Nos ocupamos em atender pessoas que Deus não pediu. Nos ocupamos em estar em lugares que Deus não pediu. Nem ao menos perguntamos se deveríamos estar ali. E o lugar secreto, o altar está vazio. E a gente fala, não, eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito. Sabe, eu não vou na igreja, eu não vou na intercessão, porque eu trabalho muito. Você está, talvez, utilizando o teu tempo de forma errada. Se ocupando de coisas, preocupando um lugar que não deveria ser seu. Eu trabalhei em indústria há muito tempo. E eu já vi pessoas sofrerem acidentes, perder até membros do corpo e até morrer. E na maioria das vezes eles tentaram ajudar uma pessoa num trabalho que não era a função deles, que eles não tinham aptidão para estar fazendo. Usar foi bem intencionado, mas ele estava num lugar que não era dele, era dos levitas, por isso ele morreu. Malco tinha um coração bom e buscava por Deus, mas ele foi enviado por Anás e Caifás, representando eles. E ele se ocupou de uma posição que quase custou a cabeça dele. Talvez você tome causas de pessoas que Deus não mandou você tomar. Você quer ser justiceiro, você quer fazer justiça, quer defender pessoas que Deus não mandou. Você quer colocar sua cabeça em circunstâncias que Deus não mandou você se intrometer. O que realmente, qual é a tua ocupação e quem você é? A pergunta que fizeram para Jonas, eu faço para mim e para você. Quem é você e qual é a sua ocupação? Porque eles entenderam que só poderia estar acontecendo aquela tragédia por alguém que deixou de ser quem era e ocupar a ocupação que deveria estar ocupando. Tragédias acontecem quando abandonamos quem somos e as ocupações que Deus nos deu. Qual é o teu lugar? Reflita nessa palavra e ore ao Senhor com muito amor
eu trouxe essa palavra para você, ore. E essa palavra falou muito comigo nesses dias. Eu não quero estar num lugar que Deus não pediu para mim. Eu não quero abandonar o lugar que Deus me confiou. A palavra preocupar no original é promover os interesses de outro. Quando você se preocupa, você está cuidando de interesses de terceiros e não de Deus. A maioria dos problemas que você tem hoje são porque você assumiu responsabilidades que Deus não pediu para você assumir. E Deus está dizendo para você: volte ao lugar de ocupação que eu te pedi. Volte para a minha presença. O seu trabalho é descansar em mim. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos voltar para a tua presença. Voltar, Senhor. Não abandonar, Senhor, o lugar que o Senhor tem para nós. Senhor, não nos deixe errar. Não deixe que a palavra caia nos espinhos, os espinhos sufoquem. A Bíblia diz que os espinhos são as preocupações com as coisas dessa vida. Senhor, nos ensina a confiar somente em Ti. Senhor, quebranta o nosso coração. Ensina-nos a confiar em Ti. Qual é o nosso lugar? Quem somos e qual é o nosso lugar? Somos adoradores que devem estar na Tua presença de dia e de noite te adorando. Nos rendemos a Ti. Queremos ocupar esse lugar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Diga-se: Senhor, quando o Senhor me procurar, diga: quando o Senhor me procurar, eu vou estar lá no lugar que o Senhor me colocou para ocupar. Lugar de filho, lugar de adorador, que confia e descansa em Ti. Amém? Aleluia. Olha para o teu irmão, fala: descansa no Senhor, confia no Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra? Lembre que essa palavra é para discípulos. São aqueles que vivem uma vida de disciplina. Não se preocupar é uma disciplina. Diga comigo: não se preocupar é uma disciplina diária. Disciplina é quando você se sujeita a uma ideia, a um pensamento, a um método.